Bom dia, queridos amigos, irmãos que estão junto conosco neste Evangelho, convidando a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, para que possamos dissipar as sombras que tantas vezes nos envolvem, a fim de que possamos sentir a bênção de cada dia e que nesta manhã sublime possamos compreender de uma forma bem clara o que o Evangelho está nos ensinando nesta manhã alvissareira de esperança. A desgraça real é o capítulo 24, é o item 24 do capítulo 5º. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer que quase toda a gente que engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas do féretro que acompanha de cabeça descoberta e com coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas outras coisas mais se dá o nome de desgraça da linguagem humana. Isto é, desgraça para os que só veem o presente, a verdadeira desgraça. Porém, esta está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Dizei-me um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que o outro, que a princípio causa viva contrariedade e acabou produzindo o bem, dizendo-se a tempestade que vos arranca das árvores, mas que saneia o ar dissipando os miasmas insalubres que causaria a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos além da vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria e o prazer, é o tumulto e a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Pai amantíssimo, Senhor de nossa vida, eis-nos aqui, seus filhos, reunidos em seu nome, para buscar no âmago do seu amor aquilo que mais necessitamos para o nosso despertar, para o nosso sentir, vivencer as lutas que cada um de nós temos dentro dos nossos pensamentos. Senhor, que nesta hora possamos compreender a grande lição de nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que nos ajude a interpretar os fatos de nossa vida com os olhos do Espírito. Jesus, querido Mestre,
Dai-nos força e coragem para vencer a nós mesmos. Amparai os nossos irmãos que ora se encontram enfermos nos hospitais. Que eles recebam as suas vibrações, que as mãos amorosas de nossos benfeitores estendam até eles. Auxiliai aqueles outros que se encontram nas ruas, nas penitenciárias, nos albergues, todos os irmãos, Jesus, que ainda não compreenderam a felicidade real após as dores, as lutas e os sacrifícios. Que o Senhor nos assista, nos fortaleça, nos encoraje para vencer as lutas travadas por nós mesmos. Que Deus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos, o Evangelho nos traz um título, estranho, Desgraça Real. É que nós estamos tão acostumados a não vencer a nós mesmos que tudo nós reclamamos e achamos que as dificuldades provacionais que cada um de nós vivemos são muitas vezes momentos de desgraça, quando nos falta o que comer, que nos falta o agasalho, que nos falta uma moradia. Nós às vezes consideramos isso tudo como uma desgraça. Mas na verdade, eu preciso olhar para trás. Uma situação reencarnatória que nos leva a passar essas dificuldades é um processo educativo que o Espírito escolheu para afastar do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que muitas vezes foram estes sentimentos que promoveram esse estado atual. Se nós procuramos a felicidade na Terra, através da fortuna, da autoridade, da fama, do prazer, e não a encontramos, é porque nós viemos para outro trabalho. As nossas experiências precisam ser analisadas para que nós possamos adquirir uma nova compreensão e um novo discernimento. Muitas vezes nós aspiramos aquilo que não é para nós. Portanto, nós sabemos que as dores são meios de transformação do nosso sentimento. E muitas vezes nós queremos aquilo que ainda não nos foi dado nesta reencarnação. A felicidade real decorre de nossa união com Deus. Embora nós não saibamos definir as nossas emoções mais profundas, todos sentimos sede de Deus. Todos necessitamos deste amor, para que este amor divino nos auxilie a desvencilhar das inferioridades que ainda permeiam dentro de nós, afastando-nos do entendimento daquilo que Jesus nos disse no próprio Pai Nosso. Quando Ele nos diz, Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus? Que a gente sofra? Não. Deus não tem essa vontade. Deus imprimiu em nós uma vontade que pode ser expandida. E nós precisamos compreender que as desgraças que nós chamamos da nossa linguagem, muitas vezes nós só olhamos o presente e não olhamos o que já fizemos no passado. Nós esquecemos de observar os acontecimentos que muitas vezes nós temos tido oportunidade para refletir em nós mesmos, no nosso orgulho, na nossa vaidade. Porque mesmo não tendo material, nós encontramos tantas pessoas que trazem em si uma nobreza de compreensão. E é preciso que a gente ligue o nosso pensamento a Deus. Porque se nós não tivermos imantados pela força divina, muitos de nós não conseguiremos viver as tempestades
que batem todos os dias em nossa vida. Mas se olharmos também as tempestades que arrancam árvores e que são tempestades importantes que dissipam os miasmas, transforma todo o ambiente fluídico, nós precisamos ver que para nós também, todas as vezes que passamos por uma crise, nós encontramos momentos mais de sustentação, de mais força, de mais coragem. Então, antes de nós ficarmos aí julgando as coisas que acontecem na nossa vida, nós precisamos saber quais são as consequências daquilo que nós estamos fazendo e que muitas vezes nós não observamos. Que bem você tem feito, meu irmão? Qual o caminho que você tem feito as suas escolhas? Então, o Evangelho nos diz assim: vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais em todos, e verás da vossa alma lúcida. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto de uma agitação que vai promover em nós uma mudança da nossa vaidade. Então, a infelicidade, muitas vezes, para nós, é o ópio do esquecimento que nós não poderíamos esquecer. Muitos de nós ainda trazemos uma mente bastante ociosa e estamos sempre aguardando que os desígnios de Deus façam por nós. Ora, nós sabemos que toda a misericórdia divina, ela chega até nós, mas é preciso saber se o que nós estamos sonhando, as nossas aspirações são reais, o que temos feito para conquistá-las. Então, muitas vezes, nós não observamos o valor das oportunidades que nós temos, mas guardamos dentro de nós o nosso verdadeiro inimigo, que é o orgulho, que é o egoísmo, e ele fica batendo em nosso pensamento as mesmas coisas, reproduzindo aquilo que nós já fizemos no passado. É preciso que a gente modifique a nossa maneira de crer, de sentir e de pensar, para que nós possamos sair desse ciclo vicioso que por muitas vezes nós entramos. A pessoa, quando ela é muito invejosa, ela muitas vezes ensina-nos a prudência. O despeitado nos induz ao aprimoramento próprio. O caluniador nos auxilia a marchar no caminho reto. E o perseguidor gratuito nos auxilia a perseverar no bem. Por quê? Porque nós começamos a ver quanto eles sofrem, quanto eles estão distantes da lei de Deus. Então é preciso que a gente veja quais são os inimigos que nós trazemos junto de nós. E o inimigo que nos arma as piores ciladas e que tantas vezes nos leva a situações de constrangimento, mais tarde nós caímos nas suas armadilhas, vem o remorso, vem a dor, e aí muitas vezes eu não refleti. E agora, mergulhado nessa dor, nesse remorso, eu preciso lutar. Porque cada um de nós temos que combater aquilo que nós absorvemos. Em nome do bem que abraçamos, ou deveríamos ter abraçado, é que nos dá força para lutar. Então, é preciso que a gente, para sonhar, é preciso que a gente trabalhe. Não vale a pena nós ficarmos sonhando se não procuramos um trabalho do bem, um trabalho que nos modifica, um trabalho que faz com que a gente reaja. E aqui nós vamos ver que o Kardec nos traz, pelo meio dessa mensagem de Delfina de Girardin, ele nos diz assim: a infelicidade é o ópio do esquecimento
que ardentemente procurais conseguir. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino e às provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia. Vos espreita um repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma, amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Queridos amigos, o que mais nos traz dificuldades? O maior inimigo está dentro de nós. É aquilo que nós não aceitamos. Quantas vezes nós vamos conversando com uma pessoa que está passando por grandes dificuldades financeiras, mas nós percebemos ali o orgulho, a vaidade, é o personalismo que ele não aceita transformar. Então é preciso que a gente lute com esse inimigo oculto que está dentro de nós, para que nós possamos enxergar as oportunidades que Deus tem nos concedido por meio de nossas lutas. E aqui nós vamos ver que Delfina Girardin nos diz: o Espiritismo vos esclarece e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates arriscados, a paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contando que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Essa é a nossa reflexão, meus amigos. Reflita, irmão, que o que você está fazendo dessas dificuldades que, ora, todos nós estamos vivendo? É preciso dissolver a incompreensão. É preciso ter bondade no coração. É preciso que a gente possa asfixiar todos esses pensamentos que muitas vezes têm nos arrastado a grandes despenhadeiros para o crime, para reparações dolorosas. Jesus é o único mentor capaz de conduzir-nos à bênção íntima da imperecível libertação. É preciso que todos nós não olhemos mais a vida como uma infelicidade, mas com muita alegria, sabendo que a doutrina espírita vem nos auxiliar, que Jesus vem nos ensinar que nós todos somos capazes de aprender a amar, de sair do lodo, sair da sombra em busca do trabalho, que seja o menor deles, mas que usemos da dignidade, pois através da dignidade que nós seremos reconhecidos por muito esforço e até mesmo por muito nos amarmos. Que Deus te abençoe, irmão, e abençoe a todos nós nesse momento em que muitas vezes estamos diante de decisões importantes. Faça a sua prece, peça a Jesus para te amparar. Ninguém está sozinho neste mundo. E que amanhã, quando nós perdermos a vestimenta do corpo físico, nós vamos encontrar conosco mesmo e muitas vezes agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos oferecido. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ampare. Meus queridos amigos, levemos o nosso pensamento com muita gratidão a Jesus por tudo que Ele tem nos dado, pela família, pela inteligência, pelos sentimentos, e nos ajude a olhar para dentro de nós, removendo a nossa vaidade, o nosso querer doentio, o nosso orgulho. Ó Jesus,
que nesta hora do passe, os amigos queridos possam aproximar de nós, trazendo do laboratório divino tudo aquilo que necessitamos. Amado Mestre, fluidifica as nossas águas, transformando-as em medicamentos salutares. Ó Mestre, que esse mesmo passe, que ora nos é dado, possamos também pedir em favor daqueles que nos são caros, nossos familiares, nossos amigos, que a sua luz penetre no pensamento de todos nós, que a paz, a esperança seja o convite diário à nossa vida. Que Deus nos abençoe e que Jesus esteja conosco. Queridos irmãos, muita paz. O abraço fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.